Vamos lá falar da tua infância, então. Tá. Você com 5, 6 anos, como é que foi teu processo de descoberta? Como é que foi? Você me fala que você sai de casa, me conta um pouco dessa história. A minha infância é algo que eu me lembro com muito carinho, porque eu fui uma criança amada, protegida, mimada, muito bem cuidada, incentivada, né? E desconheço um pouco muito esse processo de descoberta, porque eu sempre, desde pequena, fui criada, me senti, fui tratada como uma menina, né? Eu colocava a toalha na cabeça, saía dizendo que era Paula Brat no quintal, e isso era extremamente comum, natural, normal, nunca foi um problema pra ninguém. Aham. E cresci nesse lugar em Francisco Morato, região metropolitana de São Paulo, cidade periférica, criada pelas minhas tias, avós, mãe, né? E quando o fundamentalismo entra na minha família, na vida dos meus familiares, é que a minha identidade, quem eu sou, começa a ser um problema. E claro, uma coisa é você exercer a sua identidade na infância, outra coisa é quando você chega na pré-adolescência, adolescência, que você começa a querer então estereotipar a sua identidade, construir externamente essa identidade, que aí poderia ser enquadrado num espaço de descoberta. E a partir desse momento eu começo a ter problemas com uma família que sempre amou, apoiou, deixou ser e existir, que estavam sendo levadas por uma narrativa de que a mãe que não bateu, a mãe que educou sozinha, e etc. E aí, entre 14 e 15, os dados, os números são muito imprecisos, mas é em torno disso, eu vou ser expulsa de casa pela minha mãe, porque estava completamente alienada, tomada pelo ódio, pela necessidade de alguém que dizia que Deus não permitia aquilo, não aceitava aquilo, e vou ir pras ruas literalmente, né? Eu não vivi em situação de rua, mas precisei dormir nas ruas algumas vezes, porque não tinha pra onde ir, e logo a prostituição, assim como acontece com 90% das mulheres trans travestis ainda hoje no Brasil, se apresenta como uma oportunidade de sobrevivência. E aí, pra morar, pra comer, pra vestir, pra existir, pra me fazer quem eu sou, eu vou viver toda a minha adolescência da prostituição. Minha mãe, em algum momento, tomar conta, se cair em si sobre aquilo que ela havia sido levada a fazer, me resgata. Pela pressão externa. Pela pressão externa, por uma ideia de uma religiosidade que, na verdade, não tem nada de religioso, é muito mais político do que religioso, porque Deus não pactua com esse tipo de comportamento, e ela percebe, inclusive, movida por Deus, que o Deus que ela cria, que ela servia, que ela acreditava, não era um Deus do ódio, um Deus que mandaria uma mãe jogar um filho ou uma filha na rua por conta simplesmente dela ser quem ela era. E me resgata, e a partir desse momento eu volto pra casa da minha mãe, eu devia ter, sei lá, 20 anos já, 19 anos, algo por aí. E aí começa o meu ativismo e a minha militância. Mas a minha infância é algo maravilhoso. Essa tua saída de casa, difícil também, né? Eu tento me colocar também no lugar dela. É muito duro. Porque essa pressão é contrariar Deus. Deus, essa figura, assim, né? Tem um poder de gerenciamento das vidas que é muito difícil ir contra. Não é absolutamente passando pano pela atitude de ter te tratado como tratou, mas também imagino que você também deva ter um nível de compreensão sobre essa pressão de que ela sente mesmo. Quando o cara na igreja fala, isso aqui tá errado. E como é que ela faz pra entender isso, né? E ela entende. Ela vai, se conecta com esse Deus, se conecta com essa verdade e diz, isso não é Deus. O Deus que eu acredito, o Deus que eu sirvo é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia. E nada daquilo que tá sendo dito, e sozinha ela faz isso, e o quanto isso é violento pra ela também, porque aí quando a ficha dela cai do que haviam feito com ela e o que ela havia feito comigo por consequência, pra ela é muito doloroso, porque afinal ela é uma mãe que jogou a filha na rua e que não quis saber onde estava essa filha. Ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela disse que se pudesse me colocaria no útero outra vez, pra que eu pudesse renascer e não tivesse que passar por nada do que eu passei. Então é admirável também esse comportamento dela, porque sozinha, sem militância, sem ativismo, sem texto, sem abrir mão da fé dela, da crença dela, né? Ela consegue entender que, na verdade, é muito mais sobre cuidado, amor, misericórdia do que sobre qualquer outra coisa. Você, nesse momento que você sai de casa, você lembra como é que foi, por exemplo, a tua primeira experiência com a coisa da prostituição? Como é que foi isso? A primeira vez que você fala, não, eu preciso, é a maneira que eu vou ter de sobreviver nesse ambiente. Você lembra dessa experiência? Olha, eu lembro, eu saía muito, fugia pra Morato, porque aí minha mãe me tira de Francisco Morato, me leva pra morar no interior de São Paulo, em Itu, porque ela achava que os meus amigos eram quem me influenciavam a ser quem eu era. E aí, nessas minhas fugas, nessas rupturas, nessas violências familiares que existiam, às vezes eu gostava de fugir pra Francisco Morato, porque tinha minha avó, minhas tias que ainda moravam ali,
e que eram mais acolhedoras por parte do meu pai, da família paterna. E então, em uma determinada vez, né, dessas, eu já tendo sido expulsa de casa, porque esses episódios, até que de fato eu fosse de uma vez, acontecia, voltava, eram ciclos muito duros mesmo. E uma vez eu fui pra Morato e fui em busca de encontrar aonde estavam as travestis que se prostituíam na cidade. E aí eu já havia percebido uma procura muito forte de homens por meninas tão jovens, porque a gente tem uma questão muito forte ligada à fetichização, mas também à pedofilia de corpos trans travestis, as meninas muito novas, os homens mais velhos param, procuram. Então eu já tinha tido essa primeira experiência com esse mercado, que não era o mercado da prostituição, era o mercado do desejo, do fetiche, da sexualização da própria infância, porque eu tô falando de 14, 15 anos de idade, da adolescência, né? Então, eu vou em busca dessas meninas, porque eu queria comprar minhas coisas, eu queria me arrumar, eu queria ter roupas, acessórios, e eu vou conversar com uma dessas meninas, vou em busca morrendo de medo, porque eu já conhecia as histórias de rua, de noite, de travestis, etc. Já tinha uma relação com elas no interior, mas de um outro lugar, e aí me encontro com elas pra dizer, eu preciso sobreviver, eu preciso trabalhar, minha mãe me expulsou de casa, eu não tenho onde morar, eu não tenho o que fazer da minha vida, e ali começa a minha profissionalização dentro da prostituição. Isso... para ninguém isso é um caminho natural, né? Não, obviamente, isso não é um caminho natural. Você não escolheu. Ninguém escolhe, obviamente. Assim, e muitas dessas meninas tinham histórias parecidas com as tuas? A grande maioria delas, às vezes, histórias muito piores do que a minha. Porque muitas delas relatavam episódios de abuso, agressões e violência desde a infância, né? Muitas tinham uma narrativa muito dolorida. Então, para mim era importante ter tido a base familiar e a infância que eu tive, porque essa infância foi a proporcionadora de eu não me afundar e não me envolver profundamente com a marginalidade, com a violência, com tudo aquilo que tá em volta das esquinas, em volta da rua, em volta da noite, porque eu tinha um referencial de humanidade, eu tinha um referencial de afeto, eu tinha um referencial de proteção, eu tinha um referencial de família, eu tinha outros referenciais que muitas daquelas meninas não tiveram, exatamente por elas serem quem elas são. Então, encontrei muitas histórias parecidas com a minha, mas encontrei muitas histórias ainda piores do que a minha. Você acha que o fato de você ter tido todo esse carinho faz com que hoje você tenha a maior clareza desse ciclo, não só que você viveu, como a clareza da condição de pessoas como você hoje em dia no país, assim? Sem sombra de dúvida, o carinho, o cuidado, os estímulos, o pertencimento, a possibilidade de ser quem eu era desde a infância. Eu não fui uma criança reprimida, eu não fui uma criança hostilizada, eu não fui uma criança agredida, fui uma criança mimada, amada. Isso me deu possibilidade de conseguir fazer essa análise, inclusive de dizer, eu não vou sucumbir aqui. Eu não vou, isso não pode ser o meu fim. Eu não posso existir só nesse lugar que é muito violento, que é muito desumano, que é muito precário, que é muito cruel. Então, sem sombra de dúvida, poder olhar da forma como eu olho tem muito a ver com a base familiar que eu tive. Essa toda pressão ao teu redor, eu quero entender um pouco mais a tua cabecinha naquele momento ali, onde tem a pressão da mãe que tá em dúvida a respeito da religiosidade, aonde você de alguma maneira não tá sendo aceita e tal. Isso faz você se questionar a respeito de quem você é mesmo, da tua identidade, ou você sempre teve a mais absoluta certeza? Porque quando uma mãe fala que Deus disse o que é errado e você tá fazendo por causa das tuas companhias, isso de alguma maneira te deixa confusa? Me deixa extremamente confusa e eu vou pra igreja, eu me batizo na igreja, eu passo a virar meio que uma profeta naquele momento, na tentativa de cura, na tentativa de expurgo, na tentativa de não fazer a minha mãe sofrer, porque eu via o quanto ela de verdade sofria e o quanto aquilo era doloroso pra ela, e minha mãe sempre foi a minha maior amiga, minha maior companheira. Eu fui filha única até os 8 anos de idade, minha mãe sempre foi uma mãe muito presente, uma mãe muito maravilhosa, e eu não queria fazer com que ela tivesse aquele tipo de sentimento, que ela sofresse daquela forma, e eu era levada pelas visitas dos irmãos, as orações que faziam na minha cabeça, expulsar a pombagira, o demônio e toda essa loucura aonde as pessoas são levadas. Eu acreditei que fosse possível deixar de ser quem se é. E fui levada por esse discurso durante algum tempo e me batizei, me converti, mesmo eu sempre tendo tido convicção de quem eu sou, de quem eu era e de quem eu sempre fui. Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui para assistir o papo na íntegra ou então clica aqui para assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu!
aí.